segunda chamada da turma MP2, prova aplicada ontem, no dia 26 de setembro de 2012, na sala G205. Vamos aos seus comentários, portanto, aqui. Duas questões dissertativas, como na verdade foi o padrão, e a primeira questão dissertativa, valendo 2 pontos, dizia o seguinte, que em 10 de fevereiro de 2011, o acusado fora citado para apresentar resposta à acusação no prazo máximo de 10 dias. Em 12 de fevereiro de 2011, Lei 9 entrou em vigor, reduzindo o prazo de defesa para 3 dias. Ou seja, quando a Lei 9 entrou em vigor, o prazo já tinha se iniciado sob o império da lei anterior. Nesse contexto hipotético, considerando que a aplicação da Lei Processual Penal no tempo obedece ao princípio do tempus regit actum, seria correto afirmar que o réu teria apenas mais um dia para apresentar a sua defesa, realmente levando-se em consideração que seriam 3 dias, né, se o início do prazo foi a partir do dia 10, contando-se a partir do dia 11, né, e a nova lei entrou em vigor no dia 12, teria mais um dia para apresentar a sua defesa, né, na contagem do prazo processual. Ocorre que, né, essa afirmação feita não é correta. Ele pergunta e diz assim, seria correto afirmar que o réu teria apenas mais um dia para apresentar sua defesa? E a resposta é negativa, não. O réu não teria mais um dia só para apresentar sua defesa, porque no momento em que a lei de 12 de fevereiro de 2011 ela entrou em vigor, aliás, em 12 de fevereiro de 2011, estabelecendo o prazo para a defesa em 3 dias, notem que o prazo já tinha tido seu início, né, desde o dia 10 de fevereiro de 2011, o prazo de defesa que era 10 dias, ou seja, o acusado ele já tinha conquistado o direito, já tinha preservado o seu direito de apresentar sua defesa no prazo anterior estabelecido na lei que, enfim, disciplinava a matéria, né, na data em que ele foi efetivamente citado, 10 de fevereiro, portanto, de 2011. Não há nenhum tipo de incompatibilidade, pelo contrário, está se respeitando o artigo 2º do Código de Processo Penal, que diz que a lei tem aplicação de forma imediata, não importa se é melhor ou se é pior, mas na sua parte final, na redação final, estabelece que não há prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Então, se protege o direito adquirido, se protege a coisa julgada, se protege o ato jurídico perfeito, então o réu ele tem direito assegurado a oferecer a sua defesa nesse prazo de 10 dias, né, porque citado na época em que essa lei melhor de natureza processual estava em vigência, não importando para ele, portanto, essa alteração, né, ocorrida com a lei que entrou em vigor no dia 12 de fevereiro de 2011. Então era isso que você tinha que dizer para você conquistar, portanto, os 2 pontos da questão. Segunda questão, em crime de ação penal de iniciativa privada ou pública condicionada, como se resolver eventual conflito entre a vítima incapaz e o seu único representante legal que contra aquela praticou o delito? Aqui é uma resposta bastante simples, exigia que você fizesse referência ao artigo 33 do Código de Processo Penal, do CPP. O artigo 33 do CPP, portanto, é claro, se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo ou retardado mental, e não tiver representante legal ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício ou a requerimento do MP, pelo juiz competente para o processo penal. Fazer referência ao artigo 33 e mencionar a necessidade de nomeação desse curador especial. Curador especial. Então isso era necessário para você também conquistar os 2 pontos dessa sua questão aqui. Tá? Então agora vamos para a parte objetiva da prova. E aí a terceira questão, uma questão em que exigia que você julgasse alguns itens para depois marcar a alternativa que corresponde aos itens ou ao item correto. Considere que um determinado ilícito penal fora praticado a bordo de uma aeronave privada a serviço do governo uruguaio. Preste atenção nesse detalhe. A aeronave era privada, era de bandeira uruguaia, sendo que, importante, ela estava a serviço do governo uruguaio.
Então, o tratamento que você deve dispensar a uma aeronave desse tipo, ou a embarcação que tem essa natureza, esteja a serviço de um governo estrangeiro, é como se a própria aeronave ou embarcação tivesse natureza pública. Então, considere que um determinado ilícito penal fora praticado a bordo de uma aeronave privada a serviço do governo uruguaio, que se encontrava em pouso no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Neste caso, é correto afirmar que a Lei Processual Penal Brasileira será aplicada? Não. Se se trata, na verdade, de uma aeronave a serviço do governo uruguaio e o crime foi praticado a bordo dessa aeronave, considera-se praticado o crime em território uruguaio. É um conceito de território nacional por extensão, né, no caso da nação uruguaia especificamente. Então é como se o Brasil quisesse estabelecer-se, aliás, uma reciprocidade. Se aeronaves brasileiras de natureza pública ou de natureza privada que estejam a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, são territórios brasileiros por extensão, aeronaves de natureza pública e estrangeira ou que estejam a serviço do governo estrangeiro no Brasil também são considerados territórios estrangeiros dentro do território brasileiro, certo? Então é falso porque nesse caso se aplica, né, a legislação uruguaia ao crime, não havendo aplicação da lei penal brasileira e, consequentemente, da lei processual, que é o que interessa aqui. Questão item 2, aliás, dessa mesma questão. Considere que um determinado ilícito penal fora praticado a bordo agora de uma embarcação mercantil brasileira, né, atracada no porto de Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos. Ou seja, estava em território estrangeiro. Essa embarcação mercantil brasileira não estava a serviço do governo brasileiro. Embarcação mercantil não tem natureza pública. Então, mesmo sendo o autor do delito e a vítima de nacionalidade brasileira, não será aplicada a Lei Processual Penal do Brasil, por se considerar, no particular, que o delito fora cometido em solo estrangeiro, certo, em território americano. Então, aqui a gente está com o item correto, esse item é certo, corresponde ao conceito de território, né, nacional por extensão. Na verdade, é uma situação que não se enquadra como território nacional por extensão, nos termos do artigo 5º do Código Penal e, consequentemente, não se aplicando a lei penal brasileira, não se aplicará também a legislação processual penal nacional. Inciso 3 aqui, aliás, item 3. A ação penal de iniciativa privada, subsidiária da pública, pode ser intentada por qualquer pessoa do povo. Não existe ação penal popular. Apesar das discussões em relação a essa matéria, o entendimento que prevalece é justamente esse. Não há ação penal que seja, portanto, popular. Então não existe a possibilidade de qualquer pessoa do povo promover ação penal privada, ainda que seja subsidiária da pública. Esse item 3 está falso, só o item 2, portanto, está correto. Vamos ver aqui se a gente tem alternativa. Letra B. Letra B para essa questão de número 3. Vamos à segunda questão objetiva, que é uma questão de ABCDE, múltipla escolha, diz assim. Assinale a opção correta a respeito da ação penal, de ação penal. Letra A. Nas hipóteses de ação penal privada, se o ofendido morrer ou for declarado ausente por decisão judicial, a ação será extinta. Aí você já vê que aqui tem um equívoco, né? Porque se na ação penal privada o ofendido, o querelante, ele vier a falecer ou for declarado ausente, você tem uma ordem de sucessão mencionada, essa ordem no artigo 31, são os representantes legais do artigo 31 do Código de Processo Penal. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Então não se extingue a ação penal. Letra B. Em se tratando de delitos de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. O inquérito não é procedimento obrigatório, não é fase preliminar obrigatória de ação penal. Se o crime é de ação penal pública condicionada, depende de representação. E se essa representação ela já oferece os elementos necessários ao ajuizamento da ação penal pelo Ministério Público, portanto, ele pode, o representante ministerial, dispensar efetivamente o inquérito policial. Essa regra é óbvia, mas ela na verdade vem expressa no Código de Processo Penal, especificamente então aqui no artigo 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Certo? Então essa é a resposta para a questão.
Vamos ver os erros das demais alternativas, que caso você tenha assinalado, você já verifica aqui por que você errou. Letra C. Tanto a ação penal pública incondicionada quanto a ação condicionada devem ser promovidas por denúncia do Ministério Público. Até aí está tudo certo. Essa denúncia é a petição inicial da ação pública, independentemente de ser incondicionada ou condicionada. Agora o problema vem agora, ó, independentemente de representação do ofendido. Claro que não. Se o crime é de ação penal pública condicionada, a representação ela é obrigatória. Então, falsa, letra C. D. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio da União, de Estado, né, inclusive de município também, embora a lei, aqui a lei fala em município, mas aqui não tenha colocado, não tem problema nenhum, não está errado por conta disso. O problema vem agora. A ação penal será pública condicionada à representação da autoridade competente. A ação penal será pública, mas não é condicionada à representação da autoridade competente. Na verdade, a ação penal será pública incondicionada. Letra E. Se o Ministério Público, em vez de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, deverá determinar o prosseguimento da ação penal. Falsa a letra E, porque nesse caso o juiz deve aplicar a regra, né, ou aquele conflito, aquela regra que estabelece um conflito do artigo 28 do Código de Processo Penal, remetendo os autos, no caso do âmbito estadual, ao Procurador-Geral de Justiça. Artigo 28 do Código de Processo Penal. Então, a resposta realmente dessa questão é a letra B, da quarta. Vamos ver a quinta questão. É uma questão que tem 5 itens para a gente julgar. Vamos lá. Item 1. Estão legitimados a ajuizar a ação penal privada ou ofendido seu representante legal. E na hipótese do artigo 31 do Código de Processo Penal, o cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Até aí está tudo certo. Em regra, o prazo decadencial para o exercício do direito de queixa é de 6 meses, contados da data em que se consumou a infração. Eis o equívoco aqui desse item, porque esse prazo decadencial é de regra 6 meses, contados não da data em que se consuma a infração, mas da data em que se conhece a autoria da infração penal. Falso item 1, vamos ver o item 2. Não se admite como regra a denúncia alternativa ou queixa-crime alternativa, sob o argumento de que dificulta a ampla defesa do réu, e até porque ofende, de alguma maneira, o artigo 41 do Código de Processo Penal. Contudo, a jurisprudência do STJ aponta exceções no sentido de sua admissibilidade, quando eventual dúvida sobre a conduta ilícita praticada for satisfatoriamente suprida pela descrição circunstanciada dos fatos. Isso acontece muito quando a gente tem, né, uma situação de concurso de pessoas, em que você satisfatoriamente descreve os fatos de maneira circunstanciada, mas, enfim, não tem condições de detalhar especificamente a conduta de cada um dos envolvidos na infração penal. Ou quando houver imputação de crime de ação múltipla. Então, também quando houver crime de ação múltipla, quando você tiver aquelas infrações em que você tem várias condutas típicas, né, importar, exportar, possuir, vender, trocar, etc. Então, você pode, nesse caso, dizer que o agente ele deve responder pela infração penal por ter praticado ou a conduta de guardar ou a conduta de possuir. Então, o STJ tem admitido realmente essas situações. O item 2 ele é verdadeiro. Vamos ver, então, os itens 3 e 4 agora. São 5. É cabível o perdão na ação penal privada, desde que manifesto expresso tacitamente, depois do recebimento da queixa-crime e antes do trânsito em julgado da sentença. Está certíssimo isso aqui. Tratando-se de ato bilateral diferente da renúncia, que é ato unilateral, que concedido apenas a um querelado, a todos alcança, dependendo de aceitação para se efetivar. Tranquilo. Por imposição legal, o silêncio do querelado é interpretado como aceitação tácita do perdão. Tá certo. E só pode ser aceito por procurador com poderes especiais, tudo correto. Item 3 também está verdadeiro. Item 4. Para a maioria da doutrina é aceitável a retratação da retratação. A questão é controversa, mas é esse realmente o entendimento majoritário. Nas hipóteses de processamento e julgamento, por meio de ação penal pública condicionada à representação, desde que realizada dentro do prazo decadencial, antes do oferecimento da denúncia e não configurar a má-fé do ofendido. Tranquilo? Itens corretos aí até agora, 2, 3 e 4. Vamos ver se o item 5 está certo. Se ele tiver certo, aí a gente não vai ter resposta, né? Então a gente já sabe que ele está errado aqui, pelo que o examinador nos forneceu. São princípios que regem as ações penais públicas, a obrigatoriedade, a indisponibilidade, a oficialidade,
e a indivisibilidade você deve marcar como falso. Particularmente, acredito que a ação penal pública ela é realmente embasada na indivisibilidade. Coloquei isso em sala de aula, expliquei dessa maneira, mas dizendo que numa questão de concurso público, você tivesse, portanto, que adotar o entendimento que prevalece, que a ação penal pública é indivisível, é assim que as bancas têm examinado a questão, é assim, inclusive, que a doutrina ainda, tradicionalmente, vem entendendo a matéria. Então, se a gente tem um erro no item 1 e o erro no item 5, só os itens 2, 3 e 4 estão corretos. A resposta para essa questão, letra E, portanto, a resposta para a questão número 5. Vamos agora à questão número 6, também para julgar itens, diz assim. Ensejar a instauração de inquérito policial ficou meio esquisito aqui, não foi? Aliás, o enunciado é bom você até ignorar, porque não tem nada a ver, é para você julgar os itens, era para dizer apenas que você devia julgar os itens e ao final marcar a alternativa correta. Então ignore aqui o enunciado. Item 1. Existe dependência formal entre o inquérito policial e a ação penal com base nele ajuizada. Por essa razão, a eventual mácula identificada no bojo das investigações criminais contaminará a ação superveniente. Falso entendimento dos tribunais superiores, inclusive do STJ, aí se destacando, é que qualquer mácula que se identifique na investigação criminal não contamina a ação penal posterior. Então, falso item 1, vamos ver os demais itens da questão 2 e 3. Então, são 4, na verdade, para essa questão. O inquérito policial pode ser considerado uma importante garantia do Estado Democrático de Direito, na medida em que, ao promover diligências na tentativa da colheita preliminar de provas concretas de materialidade de um delito e de indícios robustos de sua autoria, pode prestar ação penal a justa causa. Essa finalidade do inquérito, produzir um suporte probatório suficiente que justifique a ação penal posterior. Necessário é seu juizamento ao mesmo passo em que pode impedir o processamento criminal de inocente, para evitar justamente acusações temerárias, preservando-os de acusações judiciais infundadas, olha aqui, temerárias. Então o item 2 está corretíssimo. Item 3. A instauração de inquérito policial é uma das causas interruptivas da prescrição. Falso. Em nenhum momento o Código Penal fala sobre causa de interrupção da prescrição ser instauração do procedimento de investigação policial. Item correto agora, só o item 2. Vamos ver se o item 4 ele está certo ou está errado, para a gente julgar aqui, verificar qual a alternativa correta. Em regra, nos delitos que ensejam a ação penal pública condicionada à representação, o inquérito somente deverá ser instaurado se houver representação do ofendido ou de seu representante legal. Segundo a orientação do STJ, a representação em comento não exige a formalidade específica, bastando que expresse a vontade do legitimado na apuração do fato criminoso. Realmente, a representação não é um ato formal. Então, o item 4 ele também está correto. Então, itens 2 e 4 são os itens corretos aqui para a gente marcar. Itens 2 e 4, letra D, para a sexta questão da nossa avaliação. Letra D de dado para a sexta. Vamos então agora à sétima questão, penúltima da prova. É uma questão para você, na verdade, marcar apenas o item correto dentre os 5 que apresentam. Trancamento é o encerramento do inquérito policial determinado pela própria autoridade policial ao seu término com a confecção de relatório. Falso. Na verdade, trancamento é uma decisão judicial em relação ao inquérito que foi indevidamente instaurado ou em que há uma situação de abuso de autoridade, etc. Então, o trancamento não é feito pela própria autoridade policial em hipótese alguma. Ela não pode nem trancar, nem pode arquivar autos de inquérito. Agora, ela pode encerrar o inquérito policial com um relatório, o relatório de conclusão da investigação. Falsa letra A. B. No despacho que indeferiu o requerimento de abertura de inquérito, caberá a interposição de recurso judicial. Falso. O recurso cabível aqui é um recurso administrativo ao chefe de polícia, que é previsto no artigo 5º, especificamente no parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Tá? Parágrafo 2º do artigo 5º do Código de Processo, letra B, portanto, aí você vai julgar como falsa. Vamos à letra C agora. Caso exista algum vício no decorrer do inquérito policial, vamos imaginar que tenha sido produzida uma prova ilícita, é possível a declaração de sua nulidade pelo juiz. Correto, é essa a resposta. Sétima questão, letra C. Vamos julgar as letras D e E. O inquérito policial na letra D e o termo circunstanciado são espécies de investigação criminal, tá certo? O termo circunstanciado, também chamado de TCO, termo circunstanciado de ocorrência,
que existe para as chamadas infrações de menor potencialidade ofensiva. Agora, o problema aqui é que diz que o inquérito policial em termos circunstanciados são espécies de investigação criminal, disciplinadas no Código de Processo Penal. O termo circunstanciado de ocorrência, ele não é disciplinado, ele não é normatizado dentro da estrutura do Código de Processo Penal. Ele vem previsto na própria Lei 9.099/95, ou seja, a gente não tem previsão no Código de Processo Penal. 9.099/95. Então já está falsa a letra D. Letra E. O Código ainda diz aqui a questão da letra D, que sendo a única distinção existente entre elas, recai sobre o objeto da apuração. Na verdade, o procedimento do termo circunstanciado é totalmente diferente do procedimento do inquérito policial, né? Mais um erro aqui na alternativa. Letra E. O Código de Processo Penal exige expressamente fundamentação idônea para que se realize o ato do indiciamento. O Código não trata, na verdade, de forma expressa, dessa necessidade de fundamentação idônea, nada disso, no que diz respeito ao procedimento que vimos em sala, chamado de indiciamento. Falso, a resposta letra C. Vamos à questão, portanto, de número 8, que diz que é para julgar os itens. Na verdade, eu vou logo dizendo que essa questão foi anulada. Anulada não por conta, na verdade, de nenhuma multiplicidade. Anulada a questão, não por conta de nenhuma multiplicidade de respostas, nada disso. O único equívoco foi meu pelo fato de colocar, vamos ver aqui, olha, 3 itens para você julgar, e o único item correto era o item 3, e em nenhuma das alternativas você tinha o item 3, né? No momento em que fui alertado sobre esse equívoco, já havia saído pessoas, inclusive, da sala de aula, de modo que não restaria outra solução a não ser realmente anular a questão. Então, questão de número 8 anulada, mas para você aprender, vamos julgar os incisos e verificar que o único inciso correto, o único item correto é o item 3. Item 1. O princípio do nemo tenetur si detegere, o que é o princípio justamente que diz respeito a que ninguém é obrigado a produzir provas contra si, impede que todo acusado seja compelido a produzir ou contribuir com a formação de prova contrária ao seu interesse, salvo se não houver outro meio de produção de prova, ainda que não haja outro meio de produção de prova. Então esse item 1 realmente estava falso. Item 2. A iniciativa positiva do juiz no sentido de determinar a complementação de provas no curso do processo penal fere os princípios do acusatório, da imparcialidade, do órgão jurisdicional e do ne procedit judex ex officio, devendo, portanto, ser evitado, restringindo-se o magistrado à análise das provas produzidas pelos sujeitos processuais e coligidas aos autos. Veja, na verdade não há nenhum ferimento a esses princípios aqui mencionados, né, quando o juiz determina a produção de provas de ofício, porque o que embasa, na verdade, essa atuação do juiz é um princípio maior, né, que tem fundamento justamente no objeto que está em conflito, que é a verdade real, o princípio da verdade material. Então não há nenhum tipo de ofensa a esses princípios, portanto. Verdade material ou verdade real. Item 3 era o único verdadeiro, que diz o seguinte: no âmbito da ampla defesa, distingue-se a defesa técnica da autodefesa. A primeira, irrenunciável, é exercida pelo defensor do réu, detentor do ius postulandi, amplo. A segunda, renunciável, é exercida pelo próprio réu e compõe-se em síntese do direito de audiência e do direito de presença. No processo penal, a falta de defesa constitui, em regra, nulidade insanável. A deficiência é apenas causa de anulação, ou seja, a nulidade é relativa, segundo matéria simulada já pelo Supremo Tribunal Federal. Então a resposta seria realmente somente o item 3, como não veio aqui, a questão está anulada e todos aqueles que responderam a essa prova, fizeram essa prova, ganharam um ponto nessa questão. Espero que tenha servido essas explicações aí para vocês, para um esclarecimento, também para você fazer a conferência da sua prova e identificar os erros que vocês tiveram. Até a próxima.